Bom dia, hoje são 2 de julho de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui fazendo de forma resumida uma série com a pergunta: deuses sabem fazer leis? Deus sabia fazer leis? A resposta é não, não sabia fazer leis. Por quê? Primeiramente porque deuses não existem, deuses não fazem leis. Segundo, é o homem que existe, é o homem que faz deuses, é o homem que faz leis. E ao fazer leis, o homem religioso atribui a feitura dessas leis aos deuses. A resposta é simples. Muito bem, estou aqui mostrando de forma clara, cristalina, incontestável e fazendo comparação entre o direito brasileiro hoje, atual, e o direito antigo. Leis antigas e leis novas. Qualquer estudioso da ciência jurídica do direito sabe muito bem que no regime democrático, em países democráticos, a lei nova é melhor que a lei velha. É mais bem feita, é mais justa, é mais humana. Qualquer estudioso de direito sabe disso e nem precisa frequentar uma faculdade de direito para entender essa verdade. Leis novas são mais bem feitas que as leis antigas, são mais justas, são mais bem elaboradas. Por causa do conhecimento, o homem antigo não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Daí o resultado, leis novas melhores que leis antigas. Estou aqui mostrando mais um exemplo. Bíblia, a Bíblia cristã, né? Velho e Novo Testamentos, e aqui a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui na Bíblia, na lenda bíblica, em Êxodo capítulo 20, temos ali os 10 mandamentos, não é isso? Só que na verdade não são 10 mandamentos. E aqui é um conjunto de dispositivos legais, antigos. Vamos colocar aqui 4.000 anos. E a Constituição da República Federativa do Brasil, agora recente, de 1988. Aqui, Constituição, lei nova, lei bem feita, lei humana, lei justa, lei com uma técnica legislativa de primeira categoria. Aqui na Bíblia, já que é lei antiga, aqui temos uma lei injusta, uma lei má, uma lei mal feita, com péssima técnica legislativa. Líderes religiosos cristãos dizem aí nas igrejas que o Deus Javé fez os 10 mandamentos, essas leis aqui, e passou essas leis para o Moisés. Tudo isso é lenda. Deuses não existem, o homem é que existe, e é o homem que faz leis e deuses. Basta ver aqui essa lei, que ela é mal feita, e é uma lei profundamente injusta. Vou explicar isso aqui direitinho. Já aqui, uma lei justa, lei nova, aqui lei velha. Porque aqui os 10 mandamentos, esse conjunto de leis, porque ele é má, ele é injusto, porque ele é mal escrito, porque, obviamente, não foram leis feitas por uma entidade espiritual inteligentíssima e boa. Ao contrário, homens primitivos que não tinham o conhecimento que nós temos hoje, não tinham o avanço que nós temos hoje, homens primitivos fizeram esta lei aqui, muito má, muito injusta. Muito bem. Então vamos aqui primeiramente à Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui eu estou
pegando o artigo 5º da Constituição, o inciso 6º, que garante aqui a liberdade de crença, de qualquer crença aqui no Brasil. Aqui, a crença é garantida pela Constituição, a lei maior. Aqui, a liberdade de crença na Bíblia é proibida. Aqui, quem tem crença em outros deuses, aqui deveria ser morto. Aqui não. Aqui, na Constituição da República Federativa do Brasil, no Brasil de hoje, quem crê em vários deuses, tem várias religiões, não é perseguido. Ao contrário, é protegido. Veja que lei maravilhosa, a Constituição. E veja que lei péssima aqui, essa lei dos 10 mandamentos. Muito bem, vamos fazer uma pergunta agora. Sempre houve no Brasil a liberdade de crença? Diga-me aí. Será que sempre houve no Brasil a liberdade de crença? Claro que não. Claro que não. Quem conhece a história do Brasil e quem conhece o direito brasileiro sabe muito bem que, como já disse, as leis novas são melhores que as leis antigas. E aqui é o exemplo. Nem sempre no Brasil houve a liberdade de crença, ao contrário. Vamos aqui à história brasileira. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Trouxeram para cá a cultura deles. Trouxeram a língua portuguesa, trouxeram o cristianismo católico apostólico romano, trouxeram seus hábitos alimentares, trouxeram toda a sua cultura e impuseram aos índios, aos nativos, aos verdadeiros descobridores do Brasil. Os portugueses trouxeram aos índios essa cultura e impuseram aos índios. Muito bem, então temos aí o Brasil colonial, temos o Brasil imperial e o Brasil república, o de hoje. Muito bem. A liberdade de crença no Brasil, o direito de uma pessoa ter uma religião, ter um credo religioso, de a pessoa acreditar em vários deuses, esse direito aí era negado aqui no Brasil. Brasil colônia e Brasil imperial, esse direito à liberdade de crença era negada. Ninguém tinha o direito. Veja, a Constituição Imperial de 1824, Brasil Império, logo ali no início, é bem clara quando diz que o Brasil tem uma religião oficial, o cristianismo católico apostólico romano. Era a religião oficial. As outras pessoas que tinham outros credos, outras crenças, acreditavam em outros deuses, essas pessoas aí, no Brasil colônia e no Brasil imperial, não tinham o direito livre de ter sua crença. Essas pessoas não podiam manifestar sua crença religiosa publicamente, nas ruas. Não podia. Eram proibidas, porque só os cristãos católicos apostólicos romanos é que tinham o direito de fazer igrejas. As outras pessoas não tinham esse direito de erguer um templo. As pessoas só podiam manifestar sua crença dentro de suas residências. Era o que dizia a Constituição Imperial aqui do Brasil de 1824. Viu aí? Não havia a liberdade de crença e nem a liberdade de construção de templos. Apenas os cristãos católicos apostólicos romanos é que podiam manifestar essa crença. Que lei absurda, não é mesmo? Que lei injusta, não é mesmo? Pois bem, aí está a verdade. Não havia a liberdade de crença. E quando? Quando começou no Brasil o direito verdadeiro à liberdade de crença, de você propagar sua crença, de você dizer que acredita em outros deuses. Quando foi que começou isso aqui no Brasil? A partir de que ano?
É simples a resposta. A partir da proclamação da República. Com a proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca e outros, em 1889, o Brasil deixou de ser um país cristão, católico, apostólico, romano. O Brasil, a partir da proclamação da República, o Brasil não tinha mais ali uma religião oficial. Tornava-se um país laico em 1889. Em 1891, surgiu a nova Constituição da República. E aí, essa Constituição de 1891 garantia já o direito à liberdade de crença de qualquer pessoa. O direito de qualquer pessoa fazer templos aqui no Brasil. Pronto. A partir da proclamação da República, existe a liberdade de crença no Brasil. A liberdade de crença é um direito maravilhoso. Qualquer pessoa é livre em território brasileiro para adorar quaisquer deuses, para ter quaisquer religiões. Aqui no Brasil, ninguém é perseguido pelo Estado por causa de sua crença religiosa. E temos aqui cristãos, católicos, né? Temos várias denominações cristãs, os evangélicos, protestantes, temos budistas aqui no Brasil, temos fiéis ao islamismo aqui no Brasil, né? Temos várias crenças aqui no Brasil, temos a Umbanda, né? Aqui no Brasil, o Candomblé aqui no Brasil, e todos são livres para manifestarem sua crença. Aí está o direito, a Constituição da República Federativa do Brasil, garantindo um direito lindo e maravilhoso, o que era negado na Bíblia cristã. Aqui, nos 10 Mandamentos, uma aberração total, porque o homem primitivo é que fez essa lei aqui mal feita e lei profundamente injusta. Então veja hoje, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei maior, no artigo 5º, inciso 6º, ela diz assim, veja, é inviolável, olha aí, veja bem, é inviolável, olha aqui o adjetivo, inviolável, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, olha que coisa linda, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Veja aí, acabei de dizer que a Constituição de 1824, a imperial, proibia a liberdade de crença, não permitia que outras pessoas, além dos cristãos católicos apostólicos romanos, não permitia que outras pessoas de outros credos, de outras religiões, de outras crenças, fizessem templos. Aqui não. A Constituição de hoje, moderna, lei nova, melhor que a lei de 1824, viu aí? Como a lei nova é melhor que a antiga. Essa aqui garante a liberdade de crença. Diz aqui que a liberdade de crença é inviolável, ou seja, ninguém pode violar a liberdade de crença das pessoas, seja aí cristão, budista, fiéis ao islamismo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo e outras religiões, espiritismo, etc. Todos, aqui no Brasil, têm o direito de manifestar sua crença. Que coisa linda, não é mesmo? Muito bem. Agora, coisa horrorosa, lei mal feita, porque não foi feita por entidade espiritual inteligente, boa, coisa alguma. Ao contrário, uma lei mal feita, mal elaborada, mal redigida e muito desumana. Aqui está
mais um dos 10 mandamentos. Veja a injustiça aqui. Diz assim, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Logo aqui um erro de técnica legislativa, porque o homem antigo não tinha o conhecimento, a capacidade de fazer leis perfeitas como nós temos hoje. Seria um absurdo exigir do escriba hebreu aqui, que fez isso aqui há 4.000 anos, seria um absurdo exigir dele o conhecimento que nós temos hoje acerca de fazer leis. Então aqui, ó, o primeiro erro, o advérbio não. Está errado, já expliquei isso aqui em outro vídeo. Agora veja a maldade aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é o máximo da intolerância religiosa. Aqui não. Aqui existe, na Constituição do Brasil, existe a tolerância religiosa. Você tolerar a crença diferente da sua, das outras pessoas. Aqui não. Aqui é o máximo da intolerância religiosa. É o máximo da intolerância religiosa. Aqui, ninguém poderia adorar a outro Deus, senão ao Deus dos hebreus. Veja aqui. E o que acontecia dentro da sociedade, da própria sociedade hebraica, em que muitos acreditavam em outros deuses, porque o povo aqui era muito atrasado, o que acontecia com os próprios hebreus, que adoravam outros deuses além do Deus Javé? O que acontecia com eles? A pena de morte, ao fio da espada. Veja aqui, não terás outros deuses diante de mim. Aqui, o povo hebreu não permitia que outros povos, e até mesmo seus cidadãos, adorassem um Deus diferente do Deus Javé. Veja aqui a maldade, o desrespeito à liberdade de crença. Ninguém tinha liberdade de crença no mundo da Bíblia. Olha a verdade aí. Muito bem. Líderes religiosos dizem aí nas igrejas, né, que os 10 mandamentos são uma lei, são leis de Deus, leis maravilhosas, leis de amor. Que amor? Ao contrário, para quem sabe a história dos hebreus, para quem estuda a história do direito, a verdade é outra e bem diferente, que está na própria Bíblia. Alguém está deturpando a Bíblia. E não são os historiadores, não são os críticos, não são os ateus que estão deturpando a Bíblia. Pois bem, não terás outros deuses diante de mim. Aqui a intolerância religiosa é levada ao grau máximo. Veja, portanto, que as leis antigas são mal feitas, mal redigidas e profundamente injustas. Aqui não. Leis novas, aqui está, garante a liberdade de crença religiosa e a fundação de cultos aqui no Brasil. Veja aí, portanto, a grande diferença. E um grande problema aqui, veja a situação dos cristãos, como a coisa é bem cômica, é bem humorística. A gente vê aí, até hoje, a religião aí, religiosos, matando seus semelhantes por causa de religião, por causa de deuses. A gente vê muito aí, principalmente na própria terra da Bíblia, no Oriente Médio. Agora mesmo, você viu aí, a gente vê cristãos lá no Oriente Médio, veja bem, cristãos no Oriente Médio sendo expulsos de sua casa, mulheres sendo estupradas por extremistas islâmicos, justamente porque esses cristãos não deixam sua crença, o cristianismo, e passam a aderir ao islamismo. Os extremistas islâmicos querem que esses cristãos deixem sua crença cristã e assumam a crença islã deles. E os cristãos não aceitam. E o que acontece? Mulheres são estupradas, crianças são assassinadas barbaramente. Isso acontece ainda hoje, infelizmente, por causa da religião. Então veja aí a intolerância religiosa.
os fiéis do islamismo, extremistas, e não a categoria toda, os extremistas, impondo sua crença aos cristãos. Isso é um absurdo, não é? Um cristão aqui no Brasil fica revoltado com esse sofrimento dos cristãos lá no Oriente Médio, e com razão, não fica? Pois bem, só que o cristão brasileiro, ele não percebe, ele não consegue raciocinar, ele não consegue fazer ali a ligação, o liame, o elo, entre a ação dos radicais islâmicos com a ação aqui de Moisés, da Bíblia. O cristão não consegue ligar uma coisa à outra. Porque se ele conseguisse fazer essa ligação, ou seja, a maldade que os radicais islâmicos estão fazendo diante dos cristãos lá no Oriente Médio, matando os cristãos porque não acreditam no Deus dele, na concepção do Deus deles, estão matando os cristãos por isso. Ora, aqui os hebreus faziam a mesma coisa que os radicais islâmicos estão fazendo com os cristãos. Os hebreus aqui matavam também as pessoas e até os próprios hebreus que acreditavam em outros deuses além do Deus Javé. Matavam também por causa da crença. Então, o que os hebreus faziam aqui, matando pessoas para aderirem ao Deus Javé deles, o que os hebreus faziam é a mesma coisa que os radicais islâmicos fazem diante dos cristãos no Oriente Médio. É a mesma maldade, só que os cristãos veem a maldade lá nos radicais islâmicos, mas não veem a maldade que está aqui na Bíblia por causa do fanatismo religioso. Portanto, aí, mais uma explicação bem detalhada, que as leis novas são leis bem feitas, leis justas. E aqui está o exemplo. Constituição da República Federativa do Brasil. E leis antigas, leis velhas, são más, mal feitas, mal redigidas. E aqui está o exemplo. A Bíblia cristã. Muito obrigado.